Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Boa tarde você que está nos assistindo aí online. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos de 38 a 44. Eu quero falar sobre generosidade nessa tarde. E quero mostrar para vocês a luz da oferta da viúva pobre, o que significa uma grande oferta para Deus. Deus não está preocupado com os valores, Deus está preocupado com a motivação do seu coração. Tá certo? Então nós vamos ler esse texto, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 38, diz assim: e ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Meus prezados irmãos, quando a gente fala de dinheiro e fala na igreja sobre esse assunto, nós estamos falando de um assunto extremamente espiritual. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Porque a forma como você administra, ganha e gasta o seu dinheiro, isso vai revelar a sua espiritualidade. E quando nós usamos daquilo que Deus tem nos dado para abençoar a vida de outros, isso tem um grande significado espiritual. Então eu quero examinar esse texto primeiro, chamando a sua preciosa atenção, porque antes de descrever o fato da oferta da viúva, Jesus fala do juízo sobre aqueles que comercializavam a fé, que exploravam a fé. Então esse texto aqui, ele está justamente para contrastar a religião, a piedade daqueles escribas, daqueles fariseus, com a espiritualidade dessa mulher, dessa viúva pobre. E a primeira lição que eu e você precisamos tirar do texto e aplicar hoje, a realidade hoje, isso é uma coisa antiga, mas que se perpetua até a volta de Cristo, é que sempre no ambiente religioso haverão pessoas que estarão comercializando a fé, usando a fé para captar recursos, para fazer riquezas para si mesmo. E aqui, independentemente se é cristão, se é espírita, qualquer área religiosa, sempre teremos as pessoas com essa prática. E o que Jesus está colocando aqui, é que Ele está mostrando aqui para nós, que ainda que aparentemente esses sistemas religiosos que exploram as pessoas, que enganam as pessoas, que tomam dinheiro das pessoas, que vendem vãs esperanças, falsas esperanças,
essas pessoas sofrerão um juízo severo da parte de Deus. Veja no texto aí. Estes, vamos ler juntos? Versículo 40, o que é que diz aí? Os quais devoram as casas das viúvas para os justificar. Fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais o que? Severo. Então, Jesus está dizendo que há um grau de juízo, graus de juízo. E as pessoas que trabalham ou que praticam a comercialização da fé, essas pessoas elas serão julgadas com mais peso. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Jeremias, capítulo 23. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23. A partir do versículo 25. Jeremias 23, a partir do versículo 25. Já na época do profeta Jeremias, haviam profetas que profetizavam para ganhar dinheiro. Então já tinha essas igrejas que nós temos hoje, que comercializam a fé, isso é coisa antiga. E veja no texto, a partir do versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração. Versículo 27, veja a seriedade. Os quais cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha como trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Vamos ler juntos, versos 30 e 31, gente. Vamos lá? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Se Deus é por nós, quem? Mas se Deus é contra nós, quem é que poderá nos defender? Deus está dizendo, eu sou contra, eu me oponho. E você vai observar que lá no contexto de Marcos, esse sistema religioso está prestes a receber o julgamento de Deus. No ano 70, o Império Romano vai invadir a cidade de Jerusalém e todo esse aparato religioso, toda essa exploração comercial da fé vai ser colocado por terra. Então veja bem, meus amados irmãos, você não deve se iludir sobre esse assunto. E o fato de existir essa realidade não deve impedir você de ofertar como Deus manda, como Deus pede, como Deus quer. Porque Deus quer nos abençoar através da nossa generosidade. Então veja bem, ao colocar aqui no versículo 38 a 40, Jesus está nos ensinando um princípio espiritual na área da oferta. É que Deus punirá com juízo muito mais severo aqueles que se beneficiam e que exploram a fé alheia, tomando dinheiro, enganando as pessoas. Segundo princípio que eu gostaria de destacar nesse texto, versículo 41. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam o quê?
grandes quantias. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Parece que Jesus não tinha o que fazer. Ele havia pregado o sermão profético, estava no templo. E ali sentado, onde as pessoas faziam as suas ofertas, os gasofilados, ele começa a observar e avaliar. E aqui é uma coisa muito importante para mim e para você, é que Deus avalia o como nós ofertamos. Veja no texto, claramente, observava Jesus como o povo lançava. Jesus sabia a quantidade, mas Jesus não está preocupado com o valor, com a quantidade, mas com o como. E você vai observar esse princípio, veja lá, por favor, em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, por favor, dê uma olhadinha. Diz o texto que, veja a partir do versículo 3 do capítulo 4, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Vamos ler juntos essa última frase? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro, Deus se agradou de quem? Do ofertante. Deus ama a quem dá com alegria. Deus não está preocupado com o valor, com a quantidade. Ele está olhando para a motivação. Por que você está fazendo isso? E se Deus não se agradar do meu coração, da minha intenção, da minha motivação, a oferta também não será aceita. Veja no texto, no versículo 5, lê comigo, Gênesis 4, 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se... Por que Deus... O problema não é a oferta. A questão é o coração do ofertante. É a motivação do ofertante. É a intenção do ofertante. E veja no texto, que no versículo 7, Deus vai dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Às vezes a gente dá vontade mesmo. Eu já fiz oração pedindo para ganhar na Mega Sena de final de ano para a obra missionária. Entendeu? Às vezes você pensa umas besteiras, você faz umas orações tronchas. Mas nós temos que entender que convém a nós o quê? Dominar. Às vezes você quer fazer uma oferta para aparecer. Você quer fazer uma oferta para dizer que você é bom, que você é generoso. Meu irmão, Deus se agrada primeiro do ofertante. Depois, Ele se agrada da oferta. Mas veja no texto, por favor, voltando para o texto de Marcos. E aí eu queria chamar a sua atenção para isso. É que Jesus, Ele vê. E todo mundo sabe aqui, veja no texto, que Jesus observava como o povo lançava. Como o povo lançava. E diz, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E veja que Jesus então chama os seus discípulos e diz para os seus discípulos, ele está dando uma lição. Todas as vezes que Jesus usa a expressão em verdade, amém, amém, ele está chamando a atenção para um fato que é muito importante. Uma lição que é muito importante. Ele diz, em verdade vos digo, que essa viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes. Então nós temos aqui 2 ofertantes, ou o grupo dos ricos e o grupo dos pobres. E essa mulher então, ela depositou o que seria hoje R$2 de oferta.
E muitos ricos estavam ali, pessoas abençoadas por Deus, também depositando grande soma de dinheiro. Mas Jesus diz, essa mulher deu mais do que todo mundo. E por que essa oferta, ela é, aos olhos de Deus, muito mais valorosa do que a dos ricos? As grandes ofertas, os grandes montantes. Ele explica no texto. Vamos ler no versículo 44? Vamos ler juntos, irmãos? Lê comigo aí. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Todo o seu o quê? Sustento. Veja, meus amados irmãos, que aqui nós temos que explorar essa expressão. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Porque se a gente não entender isso aqui, a gente vai ficar com raiva, porque aquela mulher está dando oferta para aqueles bandidos lá. Assim? Por que essa mulher fez isso? Por que ela fez isso? E aqui, essa mulher vai nos ensinar, essa mulher me ensina, e vai ensinar você como a gente vai ofertar para Deus, e a nossa oferta será reconhecida por Deus, recebida por Deus, valorizada por Deus, porque Ele vai olhar para a intenção do meu coração, para a motivação do meu coração. E aqui eu queria destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, essa mulher deu tudo o que tinha, porque ela tinha fé em Deus e na palavra de Deus. Preste atenção, irmãos. Oferta é um ato de fé. Você devolve o seu dízimo, você faz ofertas para as campanhas das mais diversas. Você faz isso porque você crê em Deus, você acredita em Deus, você confia em Deus. E eu queria que vocês me acompanhassem, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e 18. Deuteronômio, capítulo 10, versos 17 e 18. Vamos ler juntos o que a palavra de Deus nos diz. Vamos lá? Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita o quê? Suborno. Você não pode subornar Deus. Você não pode trapacear com Deus. Você não pode negociar com Deus. Mas veja o que o texto vai dizer. Versículo 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão. Irmãos, presta atenção. Havia princípios na palavra de Deus que motivaram aquela mulher a fazer aquela oferta. É que o nosso Deus, Ele é o Deus dos órfãos e das viúvas. Havia leis estabelecidas na palavra de Deus, que parte dos dízimos eram usados para ajudar, para abençoar, para sustentar as viúvas necessitadas. Havia uma lei em Israel estabelecida por Deus na sua palavra, de que os filhos deveriam cuidar dos pais nas suas necessidades. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 68. Salmo 68. Salmo de número 68, a palavra de Deus. Salmo 68, versículo 5. Vamos ler juntos? Bem forte, o que aqui diz? Pai dos órfãos e juiz das viúvas,
é Deus em sua santa morada. Aquela mulher, ela ofertou porque ela sabia que Deus iria sustentá-la, que Deus iria cuidar dela. Se Ele promete, Ele é fiel. Quando a gente faz as coisas em obediência, em fé, trazei todos os dias na casa do tesouro. E diz lá, provai-me nisto, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medidas. Isso é muito importante nós entendermos, irmãos, porque aquela mulher só tem sentido essa avaliação de Jesus, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu o quê? Sustento. O sustento era diário, não era mensal, não era semanal. Mas ela fez aquilo porque ela confiava em Deus, ela cria nas promessas do nosso Deus. Quer ler mais um versículo? Provérbios, capítulo 15, versículo 25. O que diz a palavra de Deus em Provérbios 15, 25? O que diz lá? Vamos ler juntos? O que diz? O Senhor deita por terra casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Você vai observar que dentro do próprio cristianismo, lá em Atos capítulo 6, a igreja cuidava das viúvas. A eleição daqueles diáconos foi produzida justamente porque algumas viúvas estavam sendo desassistidas nas suas necessidades. Então, meus amados irmãos, ofertar grandes ofertas para Deus é ofertar com fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, em quem Deus é. E Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. A experiência que nós temos tido aqui na igreja de Pinheiros é que quanto mais a gente ajuda as pessoas, quanto mais você abençoa as pessoas, quanto mais você distribui recursos, investe em ministérios, em pessoas, mais Deus manda, mais Deus abençoa. Por isso que nós lemos aqui hoje, a alma generosa prosperará. A generosidade traz prosperidade. Eu estou vendo o Dário aqui e a Jane, que perderam a querida mãe essa semana. E a dona Aparecida, quando ela se converteu, ela disse, pastor, a primeira coisa que eu aprendi foi ser uma dizimista fiel. E ela era um exemplo. Ela não tinha receita própria, porque o marido era um músico, mas ela comprou a sua casa, reformou a sua casa, criou os seus filhos. Ela disse, pastor, eu não posso reclamar, porque isso que a Bíblia está dizendo é verdade na minha vida. Na minha vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai-me nisto. Vamos experimentar isso. Vamos viver isso, irmãos. Vamos depender de Deus. Vamos depender das promessas de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção. Por que essa mulher fez essa oferta? Ela deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E eu fico pensando, se fosse eu, não dava num tostão para aqueles bandidos, para aquele sistema corrupto, religioso, eu não dava. Mas ela deu. Ela deu. Porque eles irão prestar contas a Deus. Então eu fico angustiado quando eu vejo pessoas chegando aqui na igreja de Pinheiros, pessoas que foram extorquidas, pessoas que foram de uma certa forma exploradas na sua fé, na sua sinceridade, na sua generosidade, por falsos sonhos, por falsas promessas, por falsos pastores, por falsas igrejas. Eu digo, Senhor, tem que ter um juízo mais severo para uma pessoa que faz isso. E aqui está, no texto.
Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, já encerrando, que além da fé em Deus e na palavra de Deus, aquela mulher fez uma oferta sacrificial. Sacrificial. E eu quero chamar a sua atenção, porque quando ele diz, ora, muitos ricos, não poucos, muitos ricos, depositavam grandes quantias. Contudo, o que eles ofertaram a Deus era o que estava o quê? Sobrando. Mas a mulher deu tudo que ela tinha. E aqui eu quero convidá-lo a ir, por favor, lá em 2 Coríntios capítulo 8. E eu quero dizer para você que generosidade não tem nada a ver com quantidade de dinheiro que a gente possui, de riqueza que a gente possui. O apóstolo Paulo nunca pediu dinheiro para ele, mas ele pediu dinheiro para sustentar os pobres crentes lá de Jerusalém, da Judéia. Houve uma grande fome na terra. E Paulo então faz uma campanha entre todas as igrejas gentílicas para levantar uma oferta, para mandar, para sustentar aqueles crentes que estavam passando necessidade. E Paulo escrevendo para os coríntios, povo rico, povo soberbo, igreja grande, igreja forte, mas igreja imatura. Paulo cita o exemplo das igrejas pobres da Macedônia. E aí eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque está aí no texto, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua. Gente, presta atenção. Eles estavam passando por tribulações, por provas, mas eles estavam abundantemente alegres. Mas não somente isso. Eles viviam em profunda o quê? Pobreza. Eram pessoas paupérrimas. Mas essa profunda pobreza superabundou em grande o quê? Riqueza da sua generosidade. Irmãos, presta atenção, Deus está olhando para mim, para você, Ele olha para o meu coração. Ele não vê como vê o homem, Ele vê lá, no mais profundo do nosso ser, por que nós ofertamos, por que nós estamos praticando bem, por que nós estamos ajudando as pessoas. Mas uma terceira coisa me impressiona na vida, na oferta dessa mulher. Primeiro, a sua fé. Segundo, o seu sacrifício. Porque se eu estou dando o que está sobrando, eu não estou fazendo sacrifício nenhum. Mas se eu dou daquilo que eu dependo, se eu compartilho com o outro, daquilo que eu pouco tenho, eu estou fazendo uma oferta sacrificial. Mas em terceiro lugar, a oferta dessa mulher foi uma oferta o quê? Voluntária. Voluntária. Ela poderia dar e poderia não dar. E aqui eu chamo a sua preciosa atenção para isso, porque ninguém pode ser coagido, ninguém pode ser constrangido, ninguém pode ser ameaçado a ofertar para Deus. Deus ama quem dá com alegria. E aqui, volta lá para 2 Coríntios capítulo 8, versículos 3 e 4. Vamos ler juntos aqui, para a gente entender. 8, 3 e 4, o que diz? Porque eles, testemunho eu,
na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência, o quê? Aos santos. Eles, cada um com seu pouquinho, cada um com sua pequena oferta. Eles rogaram a Paulo, porque eles viam que ofertar para ajudar os seus irmãos necessitados era uma graça, era um favor imerecido da parte de Deus. Irmãos, por isso que a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dado o quê? Receber, que eu e você possamos morrer doando, porque isso é privilégio, isso é bênção. Mas vamos terminar, e o texto termina no versículo 44. Somente Lucas e Marcos registram essa oferta da viúva pobre. Eu queria saber como foi o dia depois, mas o texto não registra. Eu queria saber como é que ela voltou para casa, como é que ela se alimentou, como é que foi o dia depois. Mas eu creio que se ela foi bem avaliada por Jesus, se ela foi aprovada por Jesus, se a sua oferta foi avaliada aos olhos de Jesus como maior do que todas as outras ofertas, com certeza, Jesus a sustentou para sempre. Creia nisso, irmãos. Se você não tem experiência nessa área, comece a ter experiência. Comece a compartilhar, a doar. Gaste menos com você, para ajudar mais os outros. Isso é uma filosofia nossa aqui em Pinheiros, generosidade. Tem 3 anos que a gente quer colocar uma tela de LED aqui, mas toda vez que eu vejo o preço, diz, não, isso dá para construir um templo. Nessa pandemia nós distribuímos mais de 90 mil cestos, e agora estamos já com 30 e poucas mil cestos sendo distribuídos. Nós gastamos aqui, meus amados irmãos, 60% a 65% da receita da igreja para fora. E este é o segredo: quanto mais você distribui, quanto mais você é generoso, mais Deus abençoa você. Amém?